Agora eu convido você a estudar as leis e costumes referentes a Sefirat HaOmer. Para isso, nós vamos olhar dentro do Kitzur Shulchan Aruch, o Código da Lei Judaica abreviado. Mas antes, eu dedico esta aula, que está sendo gravada no dia 14 de Iyar de 5783, para a elevação da alma em honra à memória de um dos principais sábios que já passaram por este mundo, um dos pilares centrais do judaísmo e principais alunos de Rabi Akiva, o grande Rabi Meir Baal HaNes, o rabino por meio do qual o nosso Criador realizou e continua realizando tantos milagres. Existem inúmeros relatos de pessoas que rezaram e pediram a Hashem em seu mérito, acendendo uma vela para a elevação de sua alma e foram imediatamente atendidas em suas preces. Portanto, pessoal, eu dedico esta aula para a elevação da alma em honra à memória de Rabi Meir Baal HaNes e peço que ele abençoe a cada um de nós com sucesso em todos os nossos caminhos, com um caminho espiritual abençoado, com paz em nossas casas, com paz em nossos trabalhos e que possamos ter uma vida de deleites espirituais e de prazeres eternos. Amém ve amém. A primeira lei que precisamos saber a respeito de Sefirat HaOmer é quando iniciar a contagem. O Kitzur Shulchan Aruch escreve no capítulo 120, artigo 1º, que a contagem se inicia na segunda noite de Pessach. Fora da terra de Israel, a segunda noite de Pessach é como a primeira noite de Pessach. Então, algumas comunidades iniciam a contagem do Homer após a oração de Arvit, a oração noturna da segunda noite de Pessach. Outras comunidades que seguem a Alahá conforme o Maran Ahridá, Moreno Verrabeino, um dos principais legisladores e cabalistas do Marrocos, que ensina que a contagem do Homer, que se inicia na segunda noite de Pessach, deve ser iniciada após a refeição de Pessach, o Seder de Pessach da segunda noite. Isso, é claro, fora da terra de Israel. Na terra de Israel, o costume é fazer após a oração noturna a contagem do Homer. Esta contagem é feita em pé. Antes da contagem, é costume fazer o Leshem Ihud Kudshaberihu Shechinte, a unificação de Akadosh Baruch Hu com a sua Shekhinah. Então se faz a contagem, depois o Ana Bekoach, Lamnatseach e outras preces. O correto é fazer a contagem do Homer logo no início da noite após o surgimento das estrelas. Porém, caso não seja possível ou a pessoa se esqueça, ela pode fazer até o amanhecer com a brahá. Caso ela tenha perdido toda a noite e não fez a contagem do Homer, ela pode ainda fazer a contagem durante o dia, porém sem brahá. Agora, se ela passou um dia inteiro sem fazer a contagem do Homer, nos outros dias ela ainda pode continuar contando, mas sem a brahá. A Alahá traz o caso interessante de um indivíduo que pergunta ao outro qual é a contagem de hoje. Este outro indivíduo não deve responder a contagem de hoje, mas deve dizer: ontem foi tal e tal dia do Homer. Isso porque, se ele disser qual é a contagem de hoje para este outro indivíduo, existe dúvida se esta resposta valeu como contagem para este indivíduo. Então, no momento em que este indivíduo for fazer a contagem e antes ele fizer a brahá, esta brahá terá sido em vão, porque a sua contagem não é uma contagem mais válida. A contagem dele já foi feita por este outro indivíduo que deu a resposta para ele. Olha, hoje é o dia tal e tal do Homer. Portanto, a pessoa precisa falar: ontem foi o dia tal e tal do Homer, dando a possibilidade da pessoa fazer a brahá. Mas lembrando, isso só é válido durante a noite, quando é possível ainda se fazer a brahá. Durante o dia, que a pessoa não faz, mas a brahá, se te perguntarem qual é o dia do Homer de hoje, ou seja, a pessoa pretende fazer a contagem correta na noite seguinte, então você deve responder normalmente: hoje é o dia tal e tal do Homer. Isto porque existe um princípio básico da Alahá, chamado Safek Brahot
lê aquilo. Quando existe dúvida se nós devemos ou não pronunciar uma bênção, isto porque uma bênção em vão é contada como uma profanação do nome de Deus, que entra dentro, inclusive, de uma proibição para os Bnei Noach, é uma das proibições chamada Birkat Hashem, que nós não devemos profanar o nome de Deus. Ou seja, como existe dúvida se devemos pronunciar ou não esta bênção, devemos ser lenientes e não falar a brachá. Ou seja, a pessoa deve apenas fazer a contagem, caso ela tenha ouvido de alguém durante a noite qual é o dia do Homer desta noite. Os primeiros 33 dias de Sefirat HaOmer são um período de luto parcial dentro de Israel. Isso porque nestes dias uma epidemia caiu sobre 24 mil alunos de Rabi Akiva, matando a todos eles. Então, neste período, dentro de Israel, não se faz casamentos, não se corta o cabelo, não se apara a barba, não se ouve música instrumental, apenas a capela é permitido. Tudo isso para se lembrar, em forma de luto parcial, das 24 mil mortes entre os alunos de Rabi Akiva. O período de luto em memória aos 24 mil alunos de Rabi Akiva se encerra no dia 33 do Homer. Foi neste dia que Rav Shimon Bar Yochai, responsável por escrever a Kabbalah, estava circundado pelos seus alunos instantes antes de sua morte, e ele começou a revelar os principais segredos da criação. Neste momento, uma coluna de fogo desceu dos céus e circundou a casa onde eles estavam. É por esta razão que no dia 33 do Homer existe um costume dentro do judaísmo em todo o mundo de se acender fogueiras em honra à memória de Rabi Shimon Bar Yochai, em honra ao Zohar, em honra à sabedoria da Kabbalah, ao nível de entendimento dos segredos e da parte esotérica do judaísmo. Portanto, a partir da noite que antecede Lag BaOmer, já é permitido fazer cortes de cabelo, em Lag BaOmer é permitido realizar casamentos, ou seja, o período de luto parcial se encerra neste momento, em memória e em alegria ao Hilulá de Rabi Shimon Bar Yochai. Hilulá significa casamento, a união da alma de um grande sábio com a Kadosh Baruch Hu, com o nosso Criador. Elad meiraneni, Elad meiraneni, Ana Adonai yatzliachna, Ana Adonai yatzliachna, Ana Adonai yoshiana, Ana Adonai yoshiana. Adonai Tsevaot imanu misgav, lanu Elohei Yaakov Selah. Adonai Tsevaot imanu misgav, lanu Elohei Yaakov Selah. Adonai Tsevaot imanu misgav, lanu Elohei Yaakov Selah. Adonai Tsevaot Ashrei Adam Boteach Bach. Adonai Tsevaot Ashrei Adam Boteach Bach. Adonai Tsevaot Ashrei Adam Boteach Bach. Adonai Yoshia HaMelech Yanenu V'yom Korenu. Adonai Yoshia HaMelech Yanenu V'yom Korenu. Adonai Yoshia HaMelech Yanenu V'yom Korenu. Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim, Adonai hu